O Natal de Jesus é o tema da palavra que nós iremos liberar aqui nessa noite. O Natal de Jesus. Essa semana em especial, né, a semana que se iniciou hoje, é a semana natalina, né? Uma semana em comemoração ao nascimento de Jesus. Mas se faz necessário o entendimento acerca do Natal de Jesus, para que, celebrando com entendimento, nós possamos experimentar, né, tudo aquilo que é produzido para nós, foi planejado para nós através desse plano divino, né? O Natal de Jesus faz parte de um plano divinamente arquitetado. Um plano divino. O mais perfeito plano que o homem pode experimentar. Esse é o plano de Deus. Plano de salvação. E aí na carta aos Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 4 ao 7, nós temos nosso primeiro texto. Carta aos Gálatas, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Amados, eu não sou muito bom em termos de tradição natalina, né? Talvez por um histórico familiar, né? Quando eu era menino, né, lá em casa eu não via muito a tradição natalina, não era muito praticada lá em casa, né? Eu tenho 3 irmãs, né, bem mais velhas do que eu. E aí, enquanto elas estavam em casa, então eu tenho uma vaga lembrança, por exemplo, de na frente da casa, né, um jardim, como era a maioria das casas antigamente. E aí as lâmpadas coloridas, pisca-piscas, né, lá nas plantas do jardim, né, colorindo assim a frente da casa, uma árvorezinha de Natal, alguma coisa assim nesse sentido. Depois as minhas irmãs casaram, e aí a minha mãe, ela não tinha nenhuma tradição, meu pai era do interior e não se ligavam muito nessas coisas, né?
Então não se ligava muito nessas coisas. E eu nasci, né? Assim, depois casei, e a esposa também, sem se ligar muito nessas coisas, né? Sabe aquela tradição, né? Então, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, então tem que ter aquele mesão e repleto ou repleta a mesa, né, de comidas, uma mesa farta. E aí tem que ter peru. Olha, os perus não tem nenhuma queixa de mim, né? Se depender de mim, os perus não tem nenhuma queixa, né? Eles vão viver até morrer por morte natural. Então, e aí o peru, e o chester, e o queijo do reino, né? E aquela mesa bonita, é coisa boa. É coisa boa. Nós estamos falando de uma festa bonita. Só que lá em casa, né, não tínhamos essa tradição. E refletindo aqui sobre o Natal de Jesus, nós podemos entender, por exemplo, que muitas pessoas, pelo menos, no mínimo a metade da população mundial, que se diz cristã, e aí se preparam tanto, né, da maneira como nós falamos aqui, mas no entanto, não tem celebrado o verdadeiro Natal, que é o Natal de Jesus. Se ligam muito nessas coisas externas, exteriores, mas não tem celebrado aqui dentro. O Natal de Jesus, em primeiro lugar, é celebrado aqui dentro. Mas aí você pode dizer: como é que você sabe que essas pessoas não estão celebrando aqui dentro? Por causa da maneira como celebram, por causa do resultado de tais celebrações. Então, muitas pessoas têm celebrado o aniversário de Jesus sem que Jesus, o aniversariante, esteja presente. Então você imagine, né, alguém aniversariando, e aí as pessoas próximas prepararem uma festa linda de aniversário para essa pessoa e não convidar essa pessoa para a festa. E aí começarem a festa, e a música começar, e a bebida, e a comida, e a diversão, sem que o aniversariante esteja presente. Isso é uma coisa inimaginável, né? É algo ridículo, mas infelizmente é o que a maioria de nós tem feito a cada Natal, a cada celebração natalina. Então, essa data, essa semana, é uma data apropriada para nós refletirmos e avaliarmos a profundidade do nosso relacionamento com Jesus, a profundidade do nosso cristianismo. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé.
Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Quando eu vejo esse texto, eu penso no autoexame que principalmente as mulheres são ensinadas a fazerem rotineiramente, como prevenção do câncer de mama. Então, elas devem examinar-se a si mesmas, e aí vai no espelho e examina a mama e toca e apalpa. Esse texto sagrado está falando sobre o autoexame da fé, sobre nós avaliarmos a nossa fé. Então, se nós começarmos a seguir o padrão do mundo, começarmos a seguir as tradições, por mais que elas sejam bonitas, como é a tradição natalina, a festa de Natal é a festa mais bonita que existe, é uma festa cristã, e é muito bonita. A proposta é uma proposta muito boa, uma proposta de fé, uma proposta de caridade para com o próximo, uma proposta de reconciliação entre as pessoas que se afastaram uma das outras. É uma proposta muito bonita. A proposta dessa festa é uma festa muito bonita, mas é necessário que nós façamos o autoexame. É necessário que nós estejamos examinando a nós mesmos para vermos se estamos na fé, se o que nós estamos fazendo está de acordo com a fé que nós abraçamos. Porque com facilidade nós podemos nos desviar. Por isso que é necessário esse exame da nossa própria fé. Então, a maneira como nós comemoramos o Natal é uma demonstração da profundidade do nosso relacionamento com Jesus, porque o Natal é Natal de Jesus. Então, nós devemos examinar sempre como anda o nosso relacionamento com Jesus. A maioria das pessoas possui uma relação, uma lista de coisas que não podem faltar na noite do Natal. A maioria das pessoas. Nós citamos algumas coisas aqui. Por exemplo, queijo do reino não pode faltar na noite de Natal. É interessante isso, né? Porque a maioria de nós, no nosso dia a dia, nos alimentamos de queijo coalho, de queijo prato. E a maioria de nós gosta muito desse tipo de queijo. Mas na noite de Natal não pode faltar queijo do reino. E a gente nem gosta tanto, mas não pode faltar. E o queijo coalho fica fora da festa. Entra o queijo do reino. Então, nós temos uma relação de coisas
que não podem faltar na celebração do Natal. Presta atenção, porque o que na verdade não deve faltar na celebração do Natal é a presença de Jesus. Isso é o que não deve faltar. Nós devemos fazer questão que Ele esteja presente. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Está falando aí sobre Deus. Não pode faltar é a presença de Deus, porque é em Deus que nós vivemos, porque é em Deus que nós nos movemos, porque é em Deus que nós existimos. O nosso cristianismo será legítimo à medida que Cristo se torna o centro da nossa existência. Então, quando Cristo é o centro da vida de uma pessoa, essa pessoa vive em função dele. Tem pessoas que vivem em função de pessoas, tem pessoas que vivem em função de coisas, e tem pessoas que vivem em função das suas próprias emoções. Presta atenção, porque viver em função das pessoas ao nosso redor é um desastre. Viver em função de coisas materiais é um desastre. Viver em função das nossas próprias emoções é um desastre. Por isso que Deus deve ser o centro da nossa vida. Todas estas coisas são importantes. Pessoas são importantes. Coisas são importantes. As nossas emoções são importantes. Mas quando Cristo se torna o centro de nossa existência, pessoas, coisas e emoções são colocadas cada uma no seu devido lugar. Então, Deus no centro da nossa existência e pessoas, coisas e emoções sendo colocadas no seu devido lugar. Nós precisamos entender que o Natal de Jesus deve ser celebrado por aqueles que entenderam que Ele é Rei e que governa sobre as nossas vidas. Preste atenção, porque a maioria das pessoas estão celebrando o Natal de um bebê. E esse bebê não é mais um bebê.
Imagine que o seu filho já tem 18 anos de idade, e aí ele vai celebrar agora o 19º aniversário, e aí você vai fazer uma festa para ele, e aí você vai colocar aqueles enfeitinhos de criança, você vai colocar, né, aqueles gorrinhos, chapeuzinho de festa de criança, como se ele ainda tivesse 2, 3, 4 anos de idade. E aí esse seu filho, completando 19 anos, vai chamar os seus colegas, seus amigos, a maioria na mesma faixa etária, e lá naquela festa totalmente planejada e ornamentada para uma criança. Jesus não é mais uma criança. Nós estamos celebrando o nascimento de alguém que se tornou rei, que é rei do universo, é rei de todas as coisas. A palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então o texto começa dizendo que um menino nos nasceu, mas também ele fala que esse menino cresceu, e que esse menino que cresceu, ele recebeu o governo sobre os seus ombros, ele se tornou governador. Ele é o Deus poderoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que estende o seu governo. Você sabe para onde é estendido o governo de Deus? O governo de Deus é estendido para a vida das pessoas. A cada dia, mais e mais pessoas são impactadas pela proclamação do reino de Deus, e elas são resgatadas das trevas e transportadas para o reino do Filho amado de Deus. Isso é o reino, isso é o domínio do Senhor se estendendo. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, foi a concretização do plano divino de estabelecimento do seu reino na terra. Então Deus tinha um plano de estabelecimento do seu reino na terra, do seu reino na vida das pessoas, e através da vida das pessoas. E para estabelecer o seu plano, Deus enviou o seu Filho. Por isso que Jesus nasceu.
para concretizar esse plano divino de estabelecimento do seu reino na terra. Isso é Natal de Jesus. Natal de Jesus é reino de Deus, é governo de Deus. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, o Senhor diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. Então, não existe mais o menino Jesus. Agora quem existe é o Rei Jesus. E rei é aquele que governa. Aí se pergunta a quem está celebrando o Natal: quem é que está governando a sua vida? É o Rei Jesus que está governando a sua vida? Porque a celebração do Natal, ela só faz sentido para aqueles que reconhecem Jesus como Rei de suas vidas. É interessante isso, porque quando as pessoas têm a visão do menino Jesus, por causa dessa visão, as pessoas, elas é que detêm o governo das suas vidas. Porque vai entregar o governo da sua vida a um menino? Mas quando as pessoas têm a visão do Rei Jesus, elas entendem que devem entregar o governo das suas vidas ao Rei Jesus, porque ele recebeu o poder e a autoridade para isso. O próprio Jesus diz assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Autoridade para governar. Então, Rei Jesus é aquele que governa. Se Jesus é o Rei eterno, então só nos resta uma posição no reino de Deus para nós. Se Jesus é Rei, então só resta para nós uma posição, que é a posição de governados, que é a posição de súditos, cidadãos desse reino. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fala sobre um reino, sobre um rei e sobre um povo que vive nesse reino. Esse é o resumo da Bíblia. Do que a Bíblia fala? Responde em uma frase. Eu vou responder em uma frase do que a Bíblia trata. A Bíblia trata acerca de um reino, de um rei e de um povo que se submete a esse rei. Simples assim. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas
a vocês. Quando Jesus fala, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, Ele está falando sobre o texto que vai do versículo 25 até o versículo 32. E do versículo 25 até o versículo 32, Jesus está falando sobre aquilo que normalmente preocupa as pessoas, as preocupações da vida. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Bem, preocupações bem típicas da época de natalina. Preocupações bem típicas de uma semana como a semana natalina. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. E aí Jesus disse: olha, vocês não devem se preocupar com tais coisas. E aí no versículo 33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Está aqui nesse texto uma das maiores demonstrações do governo de Deus na vida de uma pessoa, que é o dar prioridade ao reino de Deus. Eu pergunto para você, qual tem sido a importância do reino de Deus na sua vida? Veja só, numa época tão empolgante como essa, nós vemos muitos cristãos muito distraídos, muito distraídos, e aí começa a queimar os cultos de celebração, as escalas de serviço, né, cristão, e começa a se voltar de maneira exagerada para estas coisas, e começam a se preocupar com estas coisas. Então, preste atenção, porque quando Jesus, ele diz que nós não devemos nos preocupar com essas coisas, ele está nos ensinando o seguinte: preocupação é você ter a sua atenção presa. O que é preocupação? Preocupação é você ter a sua atenção presa. E aí Jesus está dizendo: olha, que a atenção de vocês não esteja aprisionada a estas coisas, mas que vocês deem prioridade ao reino de Deus. Porque se vocês derem prioridade ao reino de Deus, o reino de Deus se moverá em favor de vocês, e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender sobre priorizar o reino de Deus.
porque senão nós vamos nos deixar levar pelas preocupações, a nossa atenção estará presa a tais coisas. E aí, não priorizaremos o reino de Deus. O reino, Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus funciona da seguinte maneira: vocês que são cidadãos desse reino, vocês devem priorizar a atenção prioritária de vocês, deve ser dada ao reino de Deus. Vocês devem dar mais importância ao reino de Deus do que a estas coisas que são da terra, que são passageiras. E aí ele continua dizendo: se vocês fizerem a sua parte, que é dar prioridade ao reino de Deus, o reino de Deus funciona da seguinte maneira: ele se moverá para que tudo o que você precisar, você receba. Eita. O Natal, preste atenção, porque priorizar o reino de Deus é não estar com a atenção presa a coisas e situações de menor importância do que o reino de Deus. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. E aí, quando a nossa atenção está presa a estas coisas, nós passamos a viver em função de tais coisas. E aí, como a maioria de nós não dá conta, aí a gente passa a ficar triste, desanimado, deprimido, quando a gente não dá conta dessas coisas, desse suprimento. E aí a nossa atenção está presa a estas coisas, nós não priorizamos o reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, deixe isso com Deus, faça a sua parte e creia que Deus fará a parte dele. Não dê atenção demasiada a estas coisas. Não se deixe embaraçar por essas coisas. O Natal é verdadeiramente comemorado por aqueles que se deixam governar por Jesus. Preste atenção, porque não vale apenas a congregar em um lugar como esse. É preciso também se deixar governar por Jesus. Ou seja, não adianta nós frequentarmos, congregarmos, se não nos submetermos ao governo de Deus. Igreja é reino de Deus. Nós devemos nos submeter ao governo de Deus. Tem um exemplo na Bíblia que é
do próprio José, que recebeu de Deus a missão de cuidar de Jesus. Preste atenção. José, ele estava certo de casar com Maria. E naquela época acontecia da seguinte maneira: as famílias, elas se entendiam, entravam no entendimento, e aí fazia um acerto. Olha, o meu filho casa com a sua filha. Ok, a minha filha casa com seu filho. E às vezes esse acerto era feito quando eles ainda eram crianças. Nesse caso, José, ele era um pouco mais velho do que Maria, mas Maria era ainda uma adolescente. E havia essa aliança feita por aquelas duas famílias. E aí Deus chegou para José e chamou José para essa missão. Preste atenção. E por causa do chamado de Deus, José teve que abrir mão da sua agenda, do seu planejamento, para se submeter ao governo de Deus, ao que Deus tinha planejado para fazer na vida dele e através da vida dele. Por exemplo, Deus mudou a data de casamento de José. Então José, que pensava que ia casar lá depois, Deus disse: olha, a sua data de casamento acaba de ser mudada. Deus mudou a data de casamento de José. Preste atenção, porque viver o reino de Deus, viver o governo de Deus, é nós abrirmos mão da nossa vontade, do nosso planejamento, dos nossos gostos, para nos submetermos ao que o Rei tem para as nossas vidas. Além disso, José casou com Maria, e assim como as profecias já haviam dito, Maria deveria conceber Jesus sendo ainda virgem. Isso significa que José, depois de casado, esperou no mínimo 1 ano para ter a sua lua de mel. No mínimo 1 ano para ter relação sexual com a sua esposa. Por quê? Porque ele decidiu se submeter ao governo de Deus. Outra coisa, José não teve direito de escolher o nome do seu primeiro filho. Quem escolheu foi Deus. Deus disse: olha, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado do nome Jesus: salvação. Então José abriu mão também de colocar o nome no seu filho. Outra coisa, José, ele teve que mudar radicalmente a sua rotina, os seus planos. Assim que Jesus nasceu, eles foram perseguidos, e José teve que mudar para o Egito. Agora vê,
Vê se o Egito é uma coisa boa para um hebreu, já que eles tiveram uma experiência triste de escravidão lá no Egito e foram libertos dessa escravidão por Deus através da liderança de Moisés. Agora José tem que sair do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e ir para o Egito para a proteção do menino Jesus. Teve que largar tudo. Preste atenção. Se submeter ao governo de Deus significa decidir largar tudo. E aí, quando José e Maria e Jesus puderam voltar do Egito, não voltaram mais para a sua cidade, para Belém, voltaram para Nazaré. Então você vê José como alguém que se deixou governar por Deus. O Natal é verdadeiramente comemorado por aqueles que se deixam governar por Deus. O que for diferente disso é um Natal de propagandas, é um Natal do comércio, é o Natal da tradição, porque o Natal de Jesus é submissão ao governo de Deus. Maria e José foram dois grandes exemplos de pessoas que se submeteram ao governo de Deus. É impressionante a submissão de Maria ao plano divino, é impressionante. E nós devemos aprender com o exemplo dela. Ela se submeteu ao plano divino e se submetendo ao plano divino, ela correu riscos. Preste atenção, porque fazer a vontade de Deus pode ser algo muito arriscado. Porém, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fazer a vontade de Deus pode fazer com que você sofra perseguições, pode fazer com que as pessoas abandonem você. Porém, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Pode fazer com que você sofra na carne, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então nós vemos Maria sendo o útero onde Deus fez nascer o milagre chamado Jesus. Preste atenção, porque isto acontece na vida de todo aquele que se submete ao governo de Deus. Você pode ser o útero onde Deus fará nascer
um grande milagre. Mas para isso é preciso se submeter ao governo do Senhor. O anjo disse para Maria: olha, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Natal de Jesus não se trata de uma manjedoura. O Natal de Jesus se trata de um trono. Um trono. E esse trono deve estar dentro de nós. E esse trono deve ser ocupado pelo Senhor Jesus. O Natal de Jesus é verdadeiramente celebrado por aqueles que se submeteram ao governo de Deus. Porque Jesus veio para estabelecer o reino de Deus nos corações das pessoas. Mas por último, o verdadeiro Natal é comemorado por aqueles que decidiram receber Jesus. A gente costuma falar o seguinte para as pessoas que estão aniversariando, né? A gente quer falar palavras de carinho e a gente diz assim: o aniversário é seu, mas quem ganha o presente somos nós, né? A gente costuma falar assim: o aniversário é seu, mas quem ganhou o presente somos nós. O presente de ter você conosco. O aniversário é de Jesus, mas quem tem ganhado muitos presentes somos nós. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. E há uma grande contradição, porque a maioria dos que se dizem cristãos e que comemoram anualmente o Natal ainda não receberam em suas vidas esse presente divino chamado Jesus. É preciso, se você ainda não recebeu esse presente divino chamado Jesus, você precisa recebê-lo. Para que você se torne verdadeiramente um cristão. O texto sagrado diz, João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu, que presenteou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre que nós celebramos o aniversário de alguém, nós pensamos em dar algum tipo de presente para esse alguém. Presente para o aniversariante. E aí certa vez o salmista, ele se sentindo muito abençoado por Deus, ele fez a seguinte pergunta para ele mesmo:
que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? E aí ele entendeu qual seria o presente que ele deveria dar para Deus. Aí ele disse o seguinte: beberei o cálice da salvação. Beberei o cálice da salvação e proclamarei o nome do Senhor na assembleia, na presença do povo, na presença de todo mundo. Nessa festa de aniversário de Jesus, quem ainda não recebeu Jesus como presente da sua vida, deve recebê-lo. E essa decisão de receber Jesus como presente da sua vida também é um presente que se dá ao aniversariante, que é Jesus. Porque tudo o que ele fez, toda a vida dele aqui na terra, foi com esse objetivo de buscar e salvar os que se haviam perdido. Então imagine a alegria desse aniversariante quando alguém reconhece o feito dele e se rende, e crer nele, e se rende a ele, e começa a buscá-lo, a adorá-lo, a servi-lo. É o presente que se dá. Então, o Natal é uma festa linda. O Natal é uma festa legitimamente cristã. Ou seja, sem o Cristo, o Natal não é cristão. O Natal fala do Emanuel, Deus conosco. Aquele que é a palavra e tornou-se carne e viveu entre nós. Não o Deus menino, mas o Rei maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Nós devemos celebrar o Natal com mais simplicidade. Devemos celebrar o Natal com mais simplicidade e abraçarmos o projeto do Natal com mais fervor. Eu vou repetir para a gente terminar. Pode ficar em pé. Há uma lista enorme. Castanha do Pará. Mas eu prefiro castanha de caju. E de preferência um caju sergipano. Castanha do Pará, uva passa, queijo do reino. Peru. Agora, além do peru, entra o Chester.
nós devemos comemorar o Natal com mais simplicidade e abraçar o projeto do Natal, que é Jesus, com mais fervor. Amém? Eu chamo o grupo de louvor e nós vamos orar nesse momento.